Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Obrigado. Que bom nós estarmos juntos nessa tarde, aqui no Centro de Evangelização. E você que tem feito conosco esse retiro através da TV, da rádio, da internet, no Brasil, em qualquer lugar da parte do planeta Terra, onde está chegando agora a minha voz, onde tem chegado as nossas celebrações, as pregações, os momentos de oração. Eu quero convidar você a tomar a sua palavra, se você a tem, no Evangelho de João, no capítulo 21. Por favor, Evangelho de João, no capítulo 21. Durante todo esse dia, Deus, na parte da manhã, nos alcançou de uma maneira extraordinária, através da oração da manhã com o Padre Fernando Santamaria, das músicas que foram cantadas, ministradas, da pregação do Márcio Mendes, da pregação do Padre Fabrício, junto com a oração que ele nos levava a experimentar o sopro do Espírito que cura as nossas feridas. Mas o Senhor quer nos falar nessa tarde a partir desse texto, capítulo 21 de João, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Palavra da salvação. Diga bem forte comigo: é o Senhor. É o Senhor que eu espero nesta celebração da Páscoa, que eu vou viver nessa noite, noite santa, noite mais importante da minha fé, noite mais importante da humanidade. É hoje que eu quero experimentar o Senhor. Mas é interessante, antes de nós adentrarmos a essa realidade desse mistério, nós percebermos a experiência que esses discípulos de Jesus estavam vivendo logo após a realidade da paixão, da morte. Jesus, para eles, porque nesse texto do Evangelho de João, que é um epílogo depois da ressurreição, um acréscimo da reflexão da comunidade joanina, ele nos mostra que Pedro e os outros, diante da ausência e da solidão da presença do Senhor, eles tinham voltado atrás. Eles tinham voltado à profissão que antes eles viviam, que era a profissão de serem pescadores de peixes. Eles haviam esquecido aquilo que Jesus lá, quando os chamou, havia dito: de hoje em diante vós sereis pescadores de homens. Eles estavam como que com a visão anuviada, embaçada,
diante do mistério da dor, diante do mistério do sofrimento, diante do mistério da paixão, diante do mistério da cruz, da morte, mas diante do mistério do sepulcro, que nesse sábado a igreja nos convida a contemplar e a experimentar a solidão, o silêncio do sepulcro. Eles tinham voltado atrás. Mas vale a pena nós lembrarmos o que esses homens viveram nos 3 anos de ministério público de Jesus. Eles viveram experiências extraordinárias e inenarráveis. João, no final do seu evangelho, ele vai dizer: se nós conseguíssemos relatar todos os fatos que nós experimentamos, nós não daríamos conta de escrever tamanhas foram as obras maravilhosas e extraordinárias que Jesus fez diante dos olhos deles. Meus amados, foram milagres, sinais, prodígios. Eles viram os enfermos sendo curados, eles viram os mortos ressuscitando, viram Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, viram Jesus ressuscitando aquela menina, filha de Jairo, viram Jesus ressuscitando Lázaro, eles viram cegos que voltaram a enxergar, eles viram surdos que voltaram a escutar, eles contemplaram a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, que não suportavam a presença de Jesus, que não suportavam nem escutar a voz de Jesus e o reconheciam como Senhor. Aqueles homens viram Jesus andar sobre as águas, aqueles homens viram a natureza obedecer à voz de Jesus. Eles contemplaram a tempestade sendo acalmada, silenciada pelo poder da voz daquele homem que eles tinham seguido, que eles tinham se apaixonado, que eles tinham caminhado com ele. Eles experimentaram o ensinamento daquele homem durante 3 anos. Eles sentaram ali naquela montanha, no sermão, e escutaram aquilo que Jesus estava ensinando a eles, a revelação que Jesus estava lhes trazendo diante da experiência que eles viveriam, de como eles deveriam se comportar, viver, qual era o grande diferencial desse novo tempo, dessa nova e eterna aliança que estava sendo implantada. Eles experimentaram um Deus extraordinário. Vale a pena a gente fazer memória nessa hora daquele encontro dos 2 discípulos de João Batista, que provavelmente o que não está escrito o nome era João e o outro André, que passaram aquele dia, disseram a Jesus: onde mora, Senhor? E eles passaram um dia com Jesus, e André voltou até o seu irmão Simão Pedro e disse: nós encontramos o Cristo, o Messias, venha ver, venha contemplar, veja, é o Senhor. É o Senhor, a proclamação que André faz a Pedro. Depois vale a pena nós lembrarmos, diante de todas as experiências que eles haviam vivido, naquele dia em Cesareia de Filipe, num lugar de idolatria, onde se ofereciam sacrifícios a falsos deuses, Jesus pergunta aos seus discípulos: e para vós, e para vocês? Antes ele fala: o que dizem os homens sobre mim? Quem eu sou para os homens? Uns falam que és Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E para vocês, quem eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Senhor. Diga bem forte: é o Senhor. Mais forte ainda: é o Senhor. Mas eles haviam sido mergulhados, meus amados, numa experiência que Jesus já lhes havia anunciado que aconteceria. O Senhor já havia anunciado a paixão a eles antes dela acontecer 3 vezes. Ele tinha falado que era necessário ele subir para Jerusalém, ele ser julgado, humilhado, padecer o sofrimento e morrer, mas que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas isso era um mistério para a cabeça daqueles homens, que tinham um conceito de Deus que talvez não era um conceito verdadeiro, que
não compreendiam aquele mistério, porque até então na cabeça deles o Messias era glorioso, o Messias viria libertar Israel do poder do Império Romano, o Messias era alguém que iria prevalecer com o seu reinado por toda a eternidade. Mas como dizer ao Senhor diante do mistério da dor? Como dizer ao Senhor diante do sepulcro, diante da morte, diante do silêncio? Como dizer que Ele é o Senhor? Vai um pouquinho atrás aí na sua Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 53 do profeta Isaías. Capítulo 53 do profeta Isaías. Como dizer ao Senhor diante de uma palavra dessa? Isaías 53, versículo 1. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava às costas, e a gente achava que era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele, com seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas estamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça, mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Veja, como dizer é o Senhor diante de um drama? Como dizer é o Senhor diante daquele homem, Deus e Deus homem, dilacerado? Como dizer ao Senhor depois que ele grita tudo está consumado, e entrega o seu espírito e morre? Como dizer ao Senhor diante da esperança que aqueles homens depositaram nele, e que ali na cruz e depois na experiência do sepulcro que nós estamos vivendo? Claro, nós hoje já compreendemos o mistério pascal, mas aqueles homens não compreendiam. Mas como dizer é o Senhor diante daquela cena dramática do corpo dele sendo descido da cruz e levado para dentro de um sepulcro, e ali uma pedra foi colocada e a esperança estava morta? Como dizer é o Senhor diante da nossa cruz? Como dizer é o Senhor diante do nosso sofrimento? Como dizer ao Senhor diante das realidades de sepulcro que nós ainda vivemos? Como reconhecer e proclamar essa palavra que ali o apóstolo, o discípulo amado, como vai dizer no Evangelho de João que nós lemos, um relato daquela pesca milagrosa, e João diz, depois que vê o milagre, João era o único que estava aos pés da cruz. Os outros todos o tinham abandonado na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do silêncio. E ele reconhece, é o Senhor. Como reconhecer que ele é o Senhor diante, meu irmão, diante, minha irmã, de uma crise no seu matrimônio?
Como reconhecer que Ele é o Senhor diante da realidade do seu filho escravizado nas drogas, no álcool, da sua filha desviada? Como dizer que Ele é o Senhor diante de uma realidade de sofrimento que nós vivenciamos e experimentamos? Como entender que Ele é o Senhor diante desse silêncio do sepulcro? Pergunta para quem está do seu lado: é fácil dizer que Ele é o Senhor quando Ele está em silêncio? Pergunta: é fácil dizer que Ele é o Senhor quando não acontece o milagre? Pergunta para ele aí. É fácil dizer que Ele é o Senhor diante da perseguição, diante de uma igreja perseguida pela sociedade, pelo secularismo e o relativismo que hoje a humanidade está vivendo? Pergunta para o seu irmão se é fácil dizer que Ele é o Senhor quando o Estado laico quer retirar a presença, pelo menos da nossa visão, enquanto nós ainda enxergamos a cruz. É fácil, mas diante do sepulcro, do silêncio, da morte, pergunta para o seu irmão: é fácil dizer que Ele é o Senhor dessa maneira? É fácil fazer essa experiência? Vai de novo no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Para você ver a experiência dos discípulos, daqueles que seguiam Jesus, para você ver o escândalo da dor, o escândalo do silêncio de Deus, o escândalo do silêncio e da aparente morte da esperança. Lucas 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: o que andais conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse Ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Veja como que a morte da esperança, como que a decepção, como que a tristeza que invadiu o coração daqueles discípulos os impedia de enxergar que era o Senhor. Como que o silêncio de Deus, eu volto a repetir isso, o silêncio de Deus. Eu não sei se você já experimentou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus quando Ele não responde ao seu pedido, quando Ele não responde ao seu clamor, quando não acontece aquilo que você esperava que acontecesse, quando Ele demora e parece que Ele não está nos escutando. Era isso a esperança deles. Eles não tinham mais esperança. Havia morrido a esperança, eles estavam voltando atrás. É um caminho de saída de Jerusalém, eles estavam voltando, esquecendo tudo por causa da decepção, por causa da morte da esperança, por causa do silêncio do sepulcro. O que você
a partir desse acampamento e de tudo que Deus tem falado com você, desde o primeiro dia que você chegou aqui na Canção Nova para esse retiro espiritual de Semana Santa. O que você vai fazer depois que você sair daqui e você se deparar com um silêncio sepulcral, e você se deparar de novo com a sua cruz de cada dia, você se deparar de novo com as dores, com os questionamentos do mundo, com os escárnios que muitas pessoas lá fora fazem de nós cristãos, de nós católicos. O que você vai fazer diante da sua cruz, diante do seu sofrimento, diante da sua dor, diante da decepção com a promessa que talvez você experimente? Qual vai ser a sua atitude? A do desespero ou a da esperança? Porque nós estamos na espera. Qual vai ser a minha atitude de padre diante dos conflitos que muitas vezes eu vivo com a minha realidade e com a minha carne pecadora, com os sofrimentos próprios que eu vivo no meu dia a dia? Vai ser uma atitude, uma reação de esperança ou de desespero? Eu pergunto mais uma vez para você: qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atitude diante do mistério da dor, diante do mistério da paixão, diante do mistério do silêncio? E é tão interessante nós vermos o silêncio de Deus. O silêncio de Jesus sempre antecedeu grandes coisas que Ele operou e realizou. Quando Ele foi escolher os 12 que andaria mais próximo dele, Ele foi para o alto de uma montanha para ter comunhão de silêncio com o Pai. E Ele desceu e escolheu os 12. Como não ver o silêncio dele diante daquela mulher cananeia, pagã, que pedia que o filho dela, que a filha dela fosse liberta daquele demônio? O que aconteceu depois do silêncio? Um milagre. O que aconteceu com o silêncio de Jesus, que dormia naquele barco no meio da tempestade? Depois do silêncio, o que aconteceu? O milagre, a transformação. Ele age com força, Ele age com poder. O que aconteceu com Jesus em silêncio, diante do Pai, no sepulcro de Lázaro? O que aconteceu após aquele instante de silêncio? E eu digo para você, o que hoje, eu e você, diante desse mistério que nós vivenciamos e celebramos, diante do sábado santo, diante do silêncio do sepulcro, dessa atividade litúrgica da igreja que nós experimentamos no sábado do silêncio de Deus, nós só podemos esperar, nós só podemos nos alegrar com essa realidade desse silêncio, porque hoje eu e você estamos tomando consciência que depois do silêncio do sepulcro virá o barulho do milagre da ressurreição na nossa vida e na história da humanidade. Ele ressuscitará depois do silêncio, depois desse silêncio que machucou o coração dos seus discípulos. E eu digo para você, diante do silêncio que você experimentar de Deus na sua vida, na sua história, na sua vida familiar, quando Deus silenciar, quando você não obtiver resposta de Deus, espera, porque você vai ver o que Ele fará depois do silêncio. É assim que Deus age. Nós precisamos compreender o mistério. Vai comigo no livro do Eclesiástico, que é uma palavra tão conhecida. Eclesiástico, capítulo 2. E veja esse conselho da sabedoria. O Eclesiástico é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria, que nos ensina como nos comportar diante dos desafios. Veja no capítulo 2, no versículo 1. Filho, se te apresentas para servir a Deus, permanece na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Mantém o teu coração firme
e ser constante. Inclina o teu ouvido e acolhe as palavras inteligentes, e não te afobes no tempo da contrariedade. Diga para quem está aí do seu lado: não te afobes no tempo da contrariedade. Vou mudar a palavra da Bíblia, me dá licença, Senhor. Mas diga para o seu irmão aí: não te afobes no tempo do silêncio. Suporta as demoras de Deus. Diga para ele: suporta as demoras de Deus. Agarra-te a Ele e não o largues, para que sejas sábios em teu caminho. Diga para o seu irmão: não o largues, para que você seja sábio nos teus caminhos. E continua: tudo o que te acontecer, aceita-o, e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Você viu o padre Fabrício explicando sobre o quilate do ouro? O ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Espera nele e dirigirá os teus caminhos. Conserva o seu temor e nele permanece até a velhice. Diga isso para o seu irmão: conserva o teu temor e nele permanece até a velhice. Eu digo para você agora, você que está aqui, você que me escuta, que me acompanha: não abandone o Senhor na hora do silêncio, que muitas vezes Ele faz. Você não precisa de seguir os caminhos mais fáceis, que são apresentados muitas vezes na televisão, por falsos profetas, que são propostos muitas vezes por tantos homens e mulheres que se apresentam com soluções imediatas. Ser constante e permanece fiel até a sua velhice. Diga: eu quero, Senhor, permanecer fiel até a minha velhice. Eu tenho uma boa notícia para você, uma palavra para você decorar, que é tão fácil de decorar. Marcos capítulo 13, versículo 13. Fala isso, Marcos 13, 13. Agora diga para o seu irmão: mas aquele. Diga para o seu irmão: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que você aplaudisse isso nessa hora. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, hoje nós vislumbramos um artigo do credo da igreja. No silêncio do sepulcro está contido um artigo do credo da nossa fé católica. Quem aqui é católico, diga eu. O artigo da fé que hoje a igreja coloca diante dos nossos olhos é que Jesus desceu aos infernos. O silêncio. Ele desceu aos infernos. Ele desceu aos infernos. Nenhum grito parece acordar Deus. Deus ficou mudo. Desceu à escuridão do silêncio, do ausente. Não há mais respostas. Meus amados, voltando aos discípulos de Emaús, muitas vezes nós somos como eles. Não percebemos que essa esperança está viva no meio de nós na hora da contrariedade. Não percebemos que essa esperança está viva no meio de nós na hora da dor. Não percebemos que essa esperança está viva diante de nós na hora que alguém que nós amamos tanto partiu para a casa do Pai. Nós não conseguimos enxergar como os discípulos de Emaús que Ele está no meio de nós e que Ele é o Senhor. Que Deus, ou melhor, que a imagem que eles tinham formado das suas promessas devia morrer para poder vir num sentido maior.
A imagem que eles tinham do Messias, a imagem que eles tinham de Deus, estava distorcida. E ela precisava morrer para ter um sentido maior. Era necessário que essa imagem fosse destruída. Que essa imagem, que esse ídolo fosse destruído. Muitos de nós não adoramos ao Deus verdadeiro, mas adoramos a um Deus que a nossa cabeça produziu. Porque o Deus que nós temos que adorar não está a nosso serviço, nós que estamos a serviço dele. E o mundo e a teologia da prosperidade que é pregada 24 horas nas TVs abertas, apresenta um Deus que está a serviço do homem, e não um homem que deve estar a serviço de Deus, prostrado diante desse Deus, no silêncio da adoração. E nós vamos sendo enganados como católicos, nós vamos sendo seduzidos por essa pregação tão espetacular, da prosperidade, da bênção, e nós esquecemos de que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Não é Deus que está a meu serviço, sou eu que estou a serviço de Deus. E aí, o desserviço que essa teologia diabólica, satânica, tem emprestado é esse. Deus não responde, eu fico indiferente a Ele, porque Ele não me serviu. Deus não me responde, eu vou pulando de galho em galho, para tentar, ainda quando pulo de galho em galho está bom, mas o que nós mais temos visto, é um povo que tem se tornado indiferente a Deus, porque acha que Deus está a seu serviço, e Deus não está a seu serviço, nós que temos que estar a serviço dele. Você está me entendendo? Diga para o seu irmão, é você que precisa compreender que você está a serviço de Deus, e não Deus está a serviço de você, ao seu serviço. E eu vou continuar. Era necessário que essa imagem distorcida que tinha feito de Deus fosse destruída, para que pudesse ver novamente acima dos escombros da casa em ruínas o céu, e a Ele próprio, que continua sendo infinitamente maior. Deus continua sendo infinitamente maior. Meus amados, esse artigo do credo da nossa igreja fala da descida do Senhor aos infernos. Ele serve para nos lembrar de que a revelação de Deus não se compõe apenas das palavras de Deus, mas também do seu silêncio. Não são palavras minhas, são palavras do Papa Bento XVI. A revelação de Deus, ela não acontece tão somente com palavras, mas também com o seu silêncio. Muitas vezes, no silêncio, sem conseguir escutar. Só quando descobrimos no silêncio, nós podemos nutrir a esperança de ouvir também as suas palavras que se manifestam no silêncio. Só quando nós nos colocamos e descobrimos esse silêncio de Deus, que nós vamos conseguir compreender essa experiência de um Deus que também manifesta as suas palavras no silêncio. Diga comigo, Senhor, eu quero reconhecer hoje, nessa expectativa do barulho da ressurreição, diante desse silêncio sepulcral, eu quero reconhecer a sua palavra, a sua voz, a sua ação na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a compreender
Ajuda-me, Senhor, a entender esse mistério de amor que também se manifesta no seu silêncio. Olha para o seu irmão e diga: espera, meu irmão, que depois desse silêncio virá sobre a sua vida, virá sobre a sua família, virá sobre a sua casa, virá sobre os seus. O barulho do milagre e da ressurreição. Vai acontecer um tremor, um terremoto da ação do poder de Deus na sua vida. Mas é preciso esperar no silêncio. É preciso ter esperança e não perder a esperança diante do desafio que se coloca diante de nós, diante da quietude de um Deus que é capaz de descer aos infernos. Ah, padre, Deus foi lá onde está Satanás para salvar os que já tinham sido condenados no inferno? Não, porque a palavra inferno no Antigo Testamento, eles usavam uma única palavra para falar tanto do inferno quanto da mansão dos mortos, que era o Sheol ou Hades em grego. Sheol ou Hades. Essa é a palavra que os hebreus usavam para descrever o estado que vem depois da morte. Mas o que vem a ser isso? A morte. E o que acontece quando alguém morre? Você sabe me explicar? Quando o destino da morte o leva, o que acontece, meus amados? O que acontece é uma solidão radical, um abandono total. É a essência profunda da sua paixão, da paixão de Cristo. É essa solidão que costuma ser encoberta de muitas maneiras. É a verdadeira situação do ser humano. Assinala ao mesmo tempo a sua grande contradição, porque ele não pode ficar só, ele precisa do ser dos outros ao seu lado. Diga para uma criança atravessar uma floresta escura, sozinha. O que vai acontecer? Quando ela chegar na floresta escura, vai vir um medo, uma angústia no coração da criança, que ela não sabe de que ela está sentindo medo. Você já viveu isso? Você não sabe do que você está sentindo medo. Mas existe um medo, uma insegurança, que é a experiência dessa solidão, de não ter um outro comigo. Mas esse medo é solucionado quando imediatamente uma pessoa se aproxima e estende a mão para aquela criança, e ela escuta aquela voz de amor, uma voz amorosa, uma voz que vai trazer a ela segurança, e aquele medo vai desaparecer. Veja, esse medo da solidão não é o mesmo. Alguém tem medo de cachorro bravo aqui? Quem tem medo de cachorro bravo? O que resolve, Ricardo? Prende o cachorro, né? Ou corre. Mas se o Ricardo vai visitar a minha casa e tem um cachorro bravo lá, ele está solto, ele toca a campainha, ele fala: padre, prende o cachorro, não é? Prendi o cachorro, solucionei o medo. Mas esse medo da solidão do outro não está, ele não se resolve com essa racionalidade de prender o cachorro. Quem aqui tem medo de defunto? Levanta a mão. Você teria coragem de ficar com um defunto a madrugada toda? Só você, sozinho? Fala a verdade. Hã? Quero ver. Você vai até dizer racionalmente: não, ele está morto, não vai fazer nada. Mas vai vir um assombro na alma, uma angústia vai começar a tomar o coração. Se ele levantar: cadê meu remédio? Você vai sair desesperado. Hã? Por que vem o medo diante desse assombro ali da morte? Porque nós necessitamos da presença do outro. É só chegar alguém: ai,
Agora eu fico a madrugada toda rezando o texto diante desse corpo. Livre. O que Cristo fez ao descer à mansão dos mortos foi exatamente isso. A morte já não é um momento de solidão, mas a nossa morte está acompanhada pela presença de Cristo. Nós não passamos pela porta da morte para nascermos para a vida eterna sozinhos, porque Cristo teve a coragem de ir até o fim, até o sepulcro, até o silêncio da morte, para que eu e você, diante dessa solidão, entendêssemos que existe um Deus que nos ama e que está conosco. Segura na mão desse seu irmão, bem forte, na mão dele. Segura e diga para ele: nunca mais você estará sozinho diante do mistério que nós celebramos. Ajuda esse irmão a ficar de pé, mas continua segurando na mão dele para ele sentir a presença. Existe um Deus que é amor e que se aproximou de nós, até mesmo na condição que mais desestrutura a humanidade, que é a condição da morte. Até nesse momento, e Davi conseguiu profeticamente expressar isso: ainda que eu passe pelo vale tenebroso da morte, comigo estarás. Balança a mão do seu irmão: nunca você estará sozinho, aqui e nem na hora da sua morte. Ele estará com você, Ele caminhará com você, Ele fará na sua vida essa grande obra. Ele fará em você, fará na sua história, se você decidir declarar que Ele é o Senhor em todos os instantes e caminhar com Ele. Ele fará na sua vida essa manifestação da presença que vai te levar a vencer o medo e a solidão. Levanta a mão do seu irmão. A esperança da ressurreição nos traz essa certeza. Feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus junto com seu irmão agora. Abra os seus lábios e agradeça pela esperança. Agradeça pela esperança que hoje é nos dada em Cristo Jesus. Agradeça, diga agora com a sua voz: obrigado, Senhor, porque essa esperança, até mesmo diante do silêncio do sepulcro, é uma esperança que me garante que na morte o Senhor estará comigo nessa passagem, seja como for. Porque o Senhor já desceu à mansão dos mortos, pregou para os justos, fez com que eles ressuscitassem, e comigo também o Senhor estará. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o seu silêncio vai ser uma resposta de um milagre extraordinário de ressurreição na minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, nessa hora, elevar os meus braços e dizer a Ti: obrigado, Senhor, obrigado pela sua morte, obrigado, Senhor, pelo silêncio do sepulcro, obrigado, Senhor, pela certeza da ressurreição, obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não estarei sozinho em nenhum momento da minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado pela sua igreja, obrigado, Senhor. Vai agradecendo agora, porque o Senhor quer descer na mansão dos mortos nesse momento. O Senhor quer libertar aqueles que estão no sepulcro das drogas, no sepulcro do álcool, no sepulcro da violência, no sepulcro do narcotráfico. O Senhor quer libertar aqueles que estão no sepulcro da corrupção, no sepulcro da prostituição, no sepulcro da homossexualidade. O Senhor quer libertar aqueles que estão no sepulcro do adultério. Ele quer dizer uma palavra de libertação sobre a sua vida agora. Ora, meu irmão, ora com poder nesse momento e diga: arranca-me desse sepulcro, ressuscita-me, Senhor, faça com que a pedra role, faça com que eu sinta essa presença segura do seu amor
da sua presença ao meu lado, dessa certeza da companhia, de que eu nunca estarei sozinho. Alimenta a minha esperança, coloca expectativa no meu coração para essa obra de ressurreição. O Senhor quer libertar aqueles que estão no sepulcro do relativismo, no sepulcro da mentira, no sepulcro desse secularismo, dessa mentalidade racionalista e ateia que tem sido pregada. O Senhor quer libertar o Brasil do sepulcro do aborto, do sepulcro das leis, que são leis de morte. O Senhor quer transformar a cultura de morte em cultura de vida, porque a morte foi vencida, a morte foi vencida, a morte foi vencida. A morte não pode dominar a sua vida, a morte não pode dominar o Brasil, a morte não pode te dominar. Senhor, nós queremos experimentar, Senhor, a resposta da sua voz nessa solidão. Liberta-nos, Senhor, da solidão, para que nós entendamos aquilo que o Senhor vai revelar no capítulo 28, no versículo 20 de São Mateus. Estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Solta a sua voz. Isso, aumenta o volume da sua voz. CançãoNovaPlay.com. Assine já!